E nós temos ali Nacional de Campo uma zona de muitos camionistas. E tens muitos daqueles cafezinhos e restaurantes à beira da estrada onde a malta vai. E então nós montámos um negócio com aquilo. E então nós o que fazíamos era, íamos com os nossos pais e parávamos em vários restaurantezinhos e cafés pela Nacional, deixávamos lá os nossos baldes ou os nossos contentores para eles, sempre que servissem bebidas, deixassem as caricas lá dentro. Uau, muito bem pensado. Depois aquilo escalou. Escalou. Para quem está fora e pensa, vou meter 100 ou 200, se calhar ganho. Mas não faz ideia, quem está dentro daquele ramo, nós metemos 50 mil. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/Pedro on the road. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. A vida é feita de uma sucessão, por vezes, ou quase sempre aparentemente sem sentido, de coisas que vão acontecendo aleatoriamente, que nos lançam nesta louca jornada que é a existência. E hoje estou aqui com o João, o nosso convidado da semana, que nos vai falar mais ou menos precisamente. Passa o paradoxo de dizer mais ou menos precisamente, porque se é mais ou menos não é precisamente, não é? Ou é precisamente ou é mais ou menos? Um pouco dos dois ao mesmo tempo. Um pouco dos dois ao mesmo tempo. Vamos falar mais ou menos precisamente de uma sucessão destes acontecimentos de concurso de aleatoriedades que lançaram nesta... E eu fui agora ver e não gostar. Eu vou ter que... Não houve ninguém até hoje que não gostasse. Efetivamente, top. Tem canela. Tem canela. E canela também. Um gajo pode pôr canela em qualquer coisa. Tem canela, tem café, tem... Café? Tem ginger, tem café também. Olha, sabes que eu começo muitos episódios de Metamorfose em que eu digo finalmente temos a oportunidade, porque muitas vezes é malta com quem eu já falo para aí há um ano ou dois, mas nós aparecemos no radar um do outro mais ou menos recentemente, acho eu, não é? Foi provavelmente eu falei contigo há 3, 4 meses, talvez. Foi recentemente. E foi com o propósito da Metamorfose, já nem sei. Foi com o propósito da Metamorfose, que eu estava-te a falar tanto das viagens que tinha feito, como agora que disse que, olha, vou mudar-me para a China. O que é que tu achas disso? Boa, e foi mesmo oportuno. E, portanto, sim, pessoas que existam para aí, se acharem que têm cenas fixes para contar aqui na Metamorfose, por favor, não hesitem em contactar-me em Pedro on the road no Instagram, eu leio as mensagens todas. E tu vais-nos contar hoje uma história e depois, passado umas semanas, duas. Não gravamos tudo no mesmo dia com roupas diferentes. Nós, nunca. Claro, nunca. E vais-nos falar um bocado do teu início dessa jornada que envolve também bastantes coincidências e tudo mais e que de certa forma te trouxe até este sofá aqui. Exatamente. Não, mas é isso que eu penso. Eu tenho sempre essa ideia de a cascata de coincidências vão acontecer na tua vida ou de escolhas aleatórias que tu fazes e que depois levam-te a um ponto em que pensas mas se eu tivesse escolhido de outra maneira teria sido melhor, teria sido pior. Nunca tens forma de saber isso muitas das vezes, mas o que é certo é que acabas por terminar numa situação em que pensas não poderia ter sido melhor do que isto. E às vezes é muita sorte essa parte dessas coincidências todas. Eu estava-te a falar há bocado dos concursos, como é que começou a minha parte das viagens. E tu provavelmente deves-te lembrar, na altura eu tinha 14, 15 anos, na altura quando começou, em que dava muito nos anúncios da televisão, em que ganha uma viagem para ti e mais 4 amigos para, sei lá, para o Havaí, ou vai para uma semana de viagem para... Eu lembro de uma que eu ainda tentei. Lembras do barco da Fanta? Era uma das Coca-Colas, Fanta ou assim, mas era de recolher caricas. Exatamente. Mas eu sou 6 ou 7 anos mais velho que tu e quando um gajo é adolescente isso aí podemos ter apanhado coisas diferentes. Mas também me lembro de uma e... Provavelmente apanhaste, porque a Coca-Cola na altura fazia muitos concursos desses. Tu tinhas que juntar as caricas, que as caricas tinham um código na altura, ou então os rótulos das garrafas tinham códigos, tinhas que inserir os códigos na net. Só que na altura esses concursos não era por sorteio, porque às vezes tinhas aqueles concursos que mandavas e depois havia em teoria um sorteio e calhava o prémio a alguém. Mas na Coca-Cola, tanto como noutras, havia o sistema de quem metia mais caricas ou quem adicionava mais códigos e ganhava a viagem. Pois. E nós na altura... Então era parecido com aquele ao qual eu concorri. E depois havia era isso, quem ganhava quem te mandasse mais, mas também toda a gente que concorresse poderia ganhar à sorte Havia as duas modalidades. Havia sempre as duas, porque tu quando estavas a inserir os códigos, às vezes, por exemplo, por hora saía um prémio, tipo uma mochila ou umas colunas, uma coisa assim qualquer, e podias ganhar um prémio desses aleatórios por hora, mas quem metia mais códigos no final é que acabava por ganhar o grande prémio. E às vezes o grande prémio era uma viagem para ti, mais para 4 ou 5 amigos, a um destino paradisíaco, uma coisa assim completamente aleatória. E nós, na altura,
Eu, como um grupo de amigos, nós tínhamos na altura 15 anos e vimos esse concurso da Coca-Cola, que era para ganhar uma viagem, era o Coca-Cola Summerfest, não, Summerfest é do Small, já não me recordo. Era um festivais de verão da Coca-Cola, Summer Holiday, e em que tinhas bilhetes para festivais de verão pela Europa. E tu tinhas em vários países da Europa, e um deles era na ilha de Mykonos, na Grécia. E nós, na altura, fomos participar, nem sabíamos onde era a Grécia, ou Mykonos, nada assim do género. Senhora, vamos participar. E nós, lá está, é uma questão também de sorte das pessoas que conheces e de onde vives e do teu grupo. Nós éramos crianças na altura, tínhamos 15, 16 anos, e não tínhamos carta, não tínhamos nada. Mas nós vivemos, eu sou da zona de Leiria. E ali a zona de Leiria tem muito, Leiria existe. Para quem, há malta que diz que não existe, mas... Que é tipo a Finlândia, aquela teoria da conspiração que a Finlândia não existe. Exatamente. A Leiria, pelo que eu sei, existe. E nós temos ali Nacional de Cama uma zona de muitos caministas. E tens muitos daqueles cafezinhos e restaurantes à beira da estrada onde a malta vai, come uma bifana, bebe um small ou bebe uma Coca-Cola. A malta não bebe muito álcool, principalmente na altura começou a mudar muito por causa do soprar no balão, não é? Das multas, que isso foi também na altura dos anos 90. E então nós montámos um negócio com aquilo. Basicamente nós éramos uns empreendedores na altura. E então nós o que fazíamos era, íamos com os nossos pais e parávamos em vários restaurantezinhos e cafés pela Nacional, deixávamos lá os nossos baldes ou os nossos contentores para eles, sempre que servissem bebidas, deixassem as caricas lá dentro. Uau, muito bem pensado. Semanalmente passávamos pelos cafés, recolhíamos as caricas, metíamos lá outros baldes e depois tínhamos toda aquela linha de montagem com amigos e familiares em que separávamos Fanta vai para aqui, Coca-Cola para lá, Small, Pepsi, separávamos aquilo tudo porque havia muitos concursos a acontecer ao mesmo tempo. Então nós tínhamos sempre a forma de angariar aquilo. Depois aquilo escalou. Escalou. Na altura, aquilo, para quem está dentro do mundo percebe como é que aquilo funciona, porque para quem está fora e pensa, vou meter 100 ou 200, se calhar ganho. Mas não faz ideia, quem está dentro daquele ramo, nós metemos 50 mil. 50 mil? Códigos, por exemplo. 50 mil? 50 mil. Mesmo? Estás a mandar assim o número? Não, estou a falar mesmo a sério, 50 mil. Para ganhar a viagem à Grécia, aquilo foi um mês inteiro, foram 50 mil. Fónix. E aquilo foi, lá está, nós estávamos no grupo de amigos, parecia umas LAN party na altura, mas em vez de estarmos a jogar CS, estávamos a meter códigos. Então tínhamos códigos, tuma, próximo, caricas. Só ouvia carica, ping, 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 a cair. Nós passávamos as noites todas naquilo, noites e dias. E então começámos a ganhar uns concursos com isso. E como tu estavas a dizer, não era só o prémio final, mas eram pequenos prémios pelo meio. Quando ganhámos essa primeira grande viagem, fomos para a Grécia. Quantos eram? Éramos 4. Éramos 4 amigos. Aliás, o nosso grupo éramos 3. Mas era um prémio de 4 viagens ou era quatro prémios de uma viagem? Era um prémio de 4 viagens, porque geralmente o prémio é sempre para ti e um grupo de amigos. Nós na altura até éramos só 3, mas como éramos menores de idade, tivemos que levar um irmão de um amigo meu para sermos autorizados aí. Tivemos de fazer procuração, declaração e tudo mais. E então nós fomos para a Grécia. Então nós passámos 5 dias na ilha de Mykonos, famosa ilha paradisíaca de Mykonos, capital dos homossexuais na altura, era super famoso. E então nós, criancinhas com 15 anos lá, a saltar em trampolins aquáticos, à beira do mar, aquilo era à beira da praia, o festival com um grande palco, e nós lá aos saltos, a brincar com aquilo e pensávamos, isto é... Onde é que eu já me via com 15 anos a ir à Grécia? E depois visitámos a Acrópole também, estivemos lá em Atenas e assim. E aí começámos a perceber que, ok, há viagens, há prémios e há sempre alguém que ganha, porque na altura tu vês e olha, há um prémio, mas isso nunca calha ninguém ganha. Há sempre alguém que ganha, tu é que não sabes quem é que ganha. Porque geralmente ganham sempre os mesmos e nós passámos a ser esses mesmos que ganhávamos todas. E então daí começou a escalar. Então na altura, como te disse, isto foi em 2005, fomos à Grécia uma semana. Passados 2 anos, em 2007, ganhámos pela Small. A Small já me deu muitos prémios, a Small fez muito feliz. Ganhei um Interrail pela Europa. Então andei para mim mais 2 amigos meus também. Então éramos 3. Mesma estratégia, carica. Mesma estratégia, carica. Já não sei quanto é que metemos na altura. Foi muita carica ali a meter, sempre ali pim, pim, pim. E ganhámos um Interrail de 1 mês pela Europa. Então aí também foi uma cena brutal de pôr a mochila às costas, pela primeira vez na vida. Que idade tinhas, desculpa? Na altura tinha 17 anos.
Foi a primeira... ter um impacto. Foi a minha primeira experiência como backpacker de, ok, porque nós ganhámos aquilo, depois ganhámos mochilas, também ganhámos montes de prémios. Foi a minha primeira experiência de fazer a mochila e planear uma viagem para um mês, porque eu sabia que ia estar um mês fora. E é aquela cena que tu depois a pensar, estamos um mês, para onde é que eu vou, o que é que eu faço? Lá andámos a planear aquelas coisinhas e lembro-me muito bem desse dia que nós estávamos na estação de comboios em Coimbra, uma coisa assim qualquer, com os nossos pais a deixar-nos e a chorarem muito. Aquela coisa, vai lá, e a chorarem. E nós mochila às costas e pronto, e enfiámos num comboio. E foi um mês, foram 30 dias em que fizemos, lá está, começámos em Portugal, Espanha, França, tudo, Alemanha, Áustria, Suíça, fizemos cerca de 20 países, se eu não me engano, na altura. Posso estar a exagerar, mas tinha sido à volta de 20, exatamente. Porque nós fomos Portugal, Espanha, França, Alemanha, Áustria, Hungria, Bélgica, Suíça, Itália, por aí. Se calhar 20 também estou a dizer muito, mas se calhar foram para aí 10, 15 países. Okay. E foi brutal. E na altura, tu, sem nunca ter saído de Portugal, tinha ido na Grécia na altura, mas tinha sido esse aviãozinho, e pensámos... foi uma experiência brutal. Foi a minha primeira experiência de backpacker, andar de comboio, conhecer pessoas completamente aleatórias. Vais no comboio e conheces um grupo de pessoas, depois conheces um grupo, não havia um grupo de franceses que nós conhecemos num país, depois dizemos adeus, depois conhecemos outro país, depois dizemos adeus outra vez, depois acabamos de ficar juntos, pronto. Isto para dizer que aí começou bastante essa parte de querer mais, de querer explorar, de querer conhecer, porque vais a países diferentes, vês arquitetura diferente, vês pessoas, vês comidas. Tinha aos 17, eu fiz um Interrail quando tinha 20 anos e teve algum impacto em mim. Nomeadamente teve a aprendizagem que eu retirei mais dessa experiência foi que as coisas não é preciso grande planeamento. Um gajo vai andando e para mim foi assim que eu retirei mais desse meu Interrail. Mas aos 17 então tem um impacto... Éramos uns garotos, não é? E uma pessoa às vezes pensa que na altura tem muita maturidade, mas não tem. E uma pessoa faz parvoíce enquanto vai a viajar, mas vai aprendendo bastante e começas a perceber-te logo nessa altura que tu não precisas de muito. Tens uma mochila com 5 ou 6 mudas de roupa e vais lavando, e desde que tenhas... Na altura não havia smartphones, não é? É uma cena muito engraçada quando tu às vezes depois a pensar, é muito estranho porque é uma realidade muito próxima, mas muito distante ao mesmo tempo. Eu lembro de nós andarmos na rua com mapas, não é? Hoje em dia tu não vês malta com mapas na rua, não é? Vais com mapas e vês, e o mais escandaloso ainda é, eu lembro-me, por exemplo, na Áustria, onde estive, que íamos aos internet cafés para mandar um e-mail, porque não tínhamos smartphone, não tínhamos internet, não tínhamos nada na altura. Não tinham um portátil convosco para apanhar o Wi-Fi? Não havia, mas o Wi-Fi nem havia nada, né? Tu pagavas para ter internet nos hostels, mas nós nem tínhamos sequer smartphones, por isso não havia forma de conectar à internet. Então nós íamos a internet cafés pagavas para te ligares a computadores com internet para mandares um e-mail. Então eu mandava um e-mail à minha irmã: Olá, estamos na Áustria. Estou a gostar muito. Está tudo bem connosco, e andamos a comer como se fosse quase há 40 ou 50 anos atrás a malta a mandar cartas quando estava na tropa ou assim. E mandava para a minha irmã dizer à minha mãe que estava tudo bem connosco. E era a forma como nós comunicávamos. E tu pensas que isso foi há 15 anos atrás, 15 a 16 anos atrás, e parece ao mesmo tempo que foi há 40 anos atrás. É incrível, nós temos presenciado ou testemunhado um avanço mesmo muito interessante. Eu fiz a minha viagem em África também, aí já havia smartphones, mas eu não levei smartphone, e toda com um dumb phone, mas eu nem sequer mapas tinha. E hoje é altamente que seja mais fácil, mas ao mesmo tempo parece que também talvez eu estou longe de ser um gajo conservador e saudosista. Sou saudosista, mas mais em termos sentimentais, não em termos de tecnologia. Mas parece que retira um bocado da aventura, se calhar, a facilidade com que nós temos as coisas hoje em dia, não é? Eu acho que perdes-te menos, e aí perde um bocado a magia, porque tu ao teres o mapa e vês que esta rua e vais para ali e vais lá ter. Acho que na altura perdias-te mais e vias mais. Hoje em dia, com smartphones, tu segues exatamente as ruas e já estás muito focado a olhar para o telefone e perdes um bocado o que é que está à tua volta. E eu evito isso. Eu, quando viajo, hoje em dia, eu guardo as coisas, como é óbvio, no telemóvel, mas meto no bolso e vou andando. E perco, porque acho que é muito melhor se tu fores
e veres o que é à tua volta e descobrires e andares ali depois E perguntar. e perguntar a pessoas, que é uma coisa que também a malta não faz muito hoje em dia. Perguntar, não, eu vejo aqui no instantinho. Mas é bom perguntar, porque depois acontece situações de falas com alguém e essa pessoa depois convida-te para ir à casa deles e jantas lá e se for preciso dormes e tens uma interação completamente diferente. É um bocado como... É fixe um gajo ser obrigado a não dispor de alguns luxos. Por exemplo, andar à boleia. Eu já andei muito à boleia e andava à boleia não era pela aventura em si, mas era porque era mais barato. Mas o facto de andar à boleia por ser mais barato realmente proporcionava-me experiências muito mais fixe. E tanto que depois acabou por mudar para mim o paradigma. Eu, na minha viagem da Ásia andei à boleia porque era mais barato, mas na minha viagem da América Central andei à boleia mesmo só pela experiência em si. Então é fixe uma pessoa obrigar-se um bocado. É um bocado artificial na medida em que estamos a obrigar a não dispor de um certo luxo que está disponível para nós, mas ao mesmo tempo faz com que tenhamos uma experiência mais rica, provavelmente. Conheces pessoas, tens oportunidades, lá está, de te acontecer alguém convidar-te e acabas por dormir em casa de alguém, ou tens uma noite de jantar incrível, convidam-te um grupo de pessoas, ou tem uma festa de anos e por acaso calhou e acabas lá. E isso acontece bastante e acho que nós estamos a perder muito esse espírito comunitário de boleias, que parece que já na Europa principalmente não vês tanto, mas tu, a partir do momento que vais ali mais para o leste, já começas a ver muito mais isso. E eu recentemente fui ao Quirguistão em maio deste ano e fiz parte do país à boleia e lá está, não era para poupar dinheiro, porque eu fiz viagens de 4 horas, viagens de 400 km ou mais e pagavas 3 euros, 3, 4 euros por aqueles minivans. À boleia demoravas mais tempo, porque ias mais devagar. Eu andei à boleia de caministas e carripetas antigas. Só que tinhas aquela experiência de estar ali com a pessoa, depois falavas com ele, depois eles não falam nada inglês. Depois, pronto, estava com uma amiga minha que ela é do Quirguistão, então ia traduzindo. Depois vês que eram pessoas que trabalhavam nas minas e andavam ali a cartar pedra e depois percebias muito mais o estilo de vida. E aí eu viajo mais por causa disso. Eu gosto de perceber como é que é o estilo de vida ali naquela zona, o que é que as pessoas fazem, as perspectivas, qual é a ideia. Eu acho isso muito mais interessante porque é isso que eu retenho quando viajo do que simplesmente ir ali e tirar aquela foto. Olha, já estive ali naquele sítio. Isso toda a gente faz, não é? Isso é a parte fácil. É muito fácil ir a um sítio e tirar uma foto e fazer aquela viagem. Agora, o que é difícil é entranhar-te na sociedade e conversares com as pessoas e tentares descobrir um pouco mais de o que é que eles fazem e o que é que não fazem. E aí também te quebra um bocado os preconceitos que nós muitas vezes temos do que é o certo, o que é o errado. E tu provavelmente também já tiveste essas experiências de vais a sítios e vês coisas completamente diferentes e em certa parte são chocantes. Tu pensas que já não faz sentido nenhum, mas naquela sociedade faz sentido. E depois vais perceber porque é que faz sentido. E torna-te muito mais muitas vezes o chocante aberto. Só choca porque é diferente, não Exatamente. é? Por haver algo intrinsecamente mau naquilo, não é? Exatamente. Eu lembro-me uma vez estar na Índia e não era assim tão jovem, já tinha 25 anos, mas era a primeira vez que estava lá, só tinha estado fora da Europa e estou aqui a excluir Marrocos, porque claramente não é Europa, mas se calhar é um bocadinho mais fácil, talvez o facto de estar mais próximo. Mas tinha estado no Oman, numa viagem muito de nada, de estar a ler e de tentar fazer nada, então não tinha assim muita experiência e lembro-me de estar a passar em Hampi, a passar por um templo e havia malta lá dentro que estavam tipo a cantar uma música meio estranha e disseram, anda. Eu, não, obrigado. Hoje em dia, claro que ia. Mas na altura aquilo pareceu um bocado estranho, saltar ali, fazer uma cantoria meio estranha, numa reza meio estranha, estranho sendo aqui a palavra de ordem, e depois, ainda nessa viagem, depois vamos pensar, mas ao contrário, seria um indiano a passar por uma capela portuguesa qualquer e ver, em vez das pessoas estarem vestidas com laranja, estarem vestidas de preto, que alguém poderia advogar que é mais estranho, pelo menos mais sombrio, quase literalmente falando. E em vez de ser é mais, portanto, mais estranho, lá está. Mais sombrio, como estavas a dizer, é mais... E é precisamente isso, às vezes simplesmente é diferente e isso repele-nos um bocado. E acho que é um bocado é natural, mas não quer dizer que nós não possamos fazer algo para contrariar essas nossas próprias tendências naturais. Porque nós, à medida que vamos evoluindo enquanto espécie, foi-nos útil achar estranho outras coisas que não são as nossas,
Foi-nos útil em termos de autodefesa, porque não sabemos se outra tribo vai ser perigosa ou não. Uhum. Mas nós hoje já temos informação, sabemos que não é perigosa. E Claro que então não. podemos adaptar um bocado esses nossos instintos mais naturais para a disciplinar-me, para ter uma maneira de estar mais aberta e mais corrente. Mas tu foste andando no teu Interrail, tiveste estas aprendizagens todas. Tive isso tudo, pronto, como estávamos a falar da parte dos concursos na altura, de ganhar isso tudo, isto foi só o começo ainda. Isto continua por aí mais. Eu depois do Interrail, depois íamos ganhando outras coisinhas. É mesmo boa mesmo. Acho que é a ginginha mais boa que eu já... Isto não é publicidade, até porque está ali numa garrafa de plástico que outrora foi de água. Mas a cena do... Opa, a ginja está muito boa. Mas pronto, desculpa interromper. Não, mas pronto, é um elogio à tua mãe, à dona... A minha mãe sabe Dona fazer uma boa Maria, ginja. Albertina, Carla... Filomena. Então nós, pelos concursos, como montámos essa espécie de startup na altura, não é isto? Era a nossa startup na altura. Nós tínhamos um negócio de íamos aos cafés, recolhíamos as caricas, separávamos, decidíamos os códigos. Os nossos amigos na escola também nos ajudavam, porque nós depois ganhávamos os prémios, também dávamos algumas coisas a eles, ou também às vezes vinham viajar connosco, como aconteceu. E então, entre as grandes viagens, também havia muita coisinha pequenina que íamos ganhando pelo meio. Era muito normal, nós ganhávamos bilhetes para os festivais de verão todos e concertos e isso tudo, o que era Rock in Rio, eu ganhava bilhetes todos os dias, montes deles. Estávamos sempre a ganhar essas coisinhas, smartphones, bicicletas, computadores, impressoras, com internet. Todo tipo não só de caricas, mas... Não, com as caricas, sim, mas é isso, os prémios pequenos, não é? Tinhas a viagem grande, mas quando ias metendo, ias ganhando outras coisinhas. Então, no caso da Small, eu ganhei a Small do Interrail em 2007 e fizemos um mês pela Europa. Depois, mais tarde, a Small começou a fazer Small Snow Trip, das viagens à neve. E nós começámos a participar nisso na altura. Então aí foi uma escandaleira. Foi uma escandaleira, porque no primeiro ano ganhámos umas 7 ou 8 viagens, não foi assim muito. 7 ou 8 viagens para 7 ou 8 pessoas? 7 ou 8 pessoas, não sim. Cada viagem com 4. E era tudo incluído. Tínhamos a viagem incluída, hotel 4 estrelas, pensão completa, o aluguer do material. Fora isso, ganhávamos pranchas de snowboard pelo meio e assim. No segundo ano ainda foi pior, acho que ganhámos 20 e tal viagens. Então o autocarro era todo nosso. Fui eu, o meu grupo e o nosso amigo. 20 e tal viagens? No total de quantas? No total, imagina, aquilo se eu não me engano, eram 6 semanas. 6 semanas, cada semana eram 4 viagens, era uma viagem para ti e mais 3 amigos, ou seja, por semana eram 4. E nós as 6 semanas ganhámos tipo 5, estás a ver? 4 ou 5 ganhávamos todos. Só não ganhámos aquelas que estávamos cansados e queríamos fazer um descanso para não parecer. Porque nós metíamos muito, nós estávamos a pôr tipo 10 mil caricas por semana. 10, sempre o mesmo sistema da Nacional? Sempre ali a meter, sim, era sempre aquele negócio todo. Quantos cafés é que estavam a trabalhar para vocês? Eram muito... Havia vários cafés a trabalhar, havia uns que contribuíam mais que outros, porque há cafés que claramente são aquela central que para tudo o que é cabinistas ou malta que vai na estrada e assim, então havia cafés que só esses, que o famoso, tenho que fazer usar, a Ticrestina, a famosa Ticrestina ali na Nacional, a caminho de Lisboa, que só eles eram-nos provavelmente 70% de todas as caricas que nós metíamos. Que vendiam muita carica. Também chegámos a ir ao Frango da Guia, ao Algarve, corríamos aquilo tudo, a apanhar caricas. E ganhámos muito. Na Small, houve um ano que, para além dessas viagens todas que ganhámos, nós ganhámos cerca de 15 ou 16 pranchas de snowboard. E mochilas, e casacos, e cenas da neve e tudo mais. E falando... Vocês basicamente descobriram como... quebrar o sistema. Era uma startup, não era quebrar o sistema, porque nós vimos que tu não sabias... era quebrar o sistema, sim, vocês não violaram a lei nem nada disso. Não, porque o problema é que tu não sabias. Era uma startup. Aquilo era uma startup da altura. Porque é assim, tu tinhas aquilo não aparecia ranking, tu não sabias quantas caricas tinham posto os outros. Pois, nós nunca se calhar o segundo lugar tinha posto menos metade. Às vezes acontecia isso, porque a malta já me conhecia. Quando acabava a semana, ligava-me o senhor lá da zona assim: então João, tudo bem? Ganhou mais uma semaninha? Eu, pois, aqui estou. Ele assim: olha, então vá, traga aí as caricas. Eu trazia, eu enchia o carro, eu trazia sacos, está a ver com os sacos das batatas? Sim. Sacos das batatas, de encher aqueles sacos de 25 Sarapilheira. Sarapilheira. Eu enchia esses sacos com caricas e levava 4, e 5 e 6 sacos para eles, que eles depois tinham que as confirmar todas. Eles depois tinham que as contar todas a seguir. Então eu tinha que levar as caricas todas para eles as contarem. Então eles já ligavam, já me conheciam. Eles diziam: olha, esta semana o segundo lugar só pôs 2.000. E eu: olha, vocês podiam me ligar. E assim eu só metia 5.000, que facilitava o trabalho a mim, facilitava o trabalho a vocês. Mas
malta profissional diziam que não Aí posso. já era mais quebrar o sistema. Não, já igual se eles diziam assim, não pode ser. Então nós, para garantir, dizíamos, por semana é sempre ali a tentar bater a meta das 10 mil. E metíamos. Na altura, isto também derivado de crise 2008 e tudo mais, também não eram fases assim tão fáceis. Graças aos concursos na altura, por causa tanto das pranchas que ganhámos e das viagens, e que fomos vendendo, nós depois vendíamos isso e dividíamos por nós, pagou umas propinas na universidade na altura. Sério? Na altura foi uma fase mais complicada, os meus pais também não estavam nas melhores situações e graças aos concursos também permitiu-me pagar propinas e pagar parte da renda, que eu estava na altura a estar na universidade em FCT, e não conseguia, estava difícil pagar a... Estava apertado, é? Apertado. Pronto, e foi continuando, fora isso, estávamos aqui o resto do dia. Nós tive uma semana no Havaí a ter aulas de surf. No Havaí? Ganhei uma prancha de surf também e tivemos uma semana no Havaí com tudo pago a ter aulas de surf no Havaí. Foi que também da Small. A Small deu muita coisa. A Small deu muito terrell, deu-me viagens à neve, deu-me viagens ao Havaí, deu-me muita cena, muito fixe. Com que idade é que foste ao Havaí? Ao Havaí já tinha 21 anos. Acho que eu 20 ou 21 anos. E o que é que fazia lá? Acordava de ter aula de surf? Nós acordávamos. Não era o dia todo, imagino. Não era o dia todo, mas nós estávamos no hotel 4 estrelas, ali, varanda, virada para o mar. Nós acordávamos de manhã, tomávamos o pequeno almoço, vinha uma carrinha buscar-nos, levávamos até à zona, tínhamos as pranchas e tínhamos lá 2, 3 horinhas, aulas de surf, e depois o resto do dia era livre para nós. Tivemos lá, eu até me lembro na altura, era Halloween, nós fomos para lá em outubro, então apanhámos o Halloween no Havaí, malta toda na rua, mascarada, que para nós também era uma cena diferente, porque o Halloween, se fores a pensar em Portugal, é uma coisa muito recente. Na altura, o Halloween, nós nunca festejámos o Halloween. O Halloween, tu vias isso dos filmes americanos, de ver o Halloween. Então, para nós, ver a malta toda mascarada em outubro na rua, e vikings e dinossauros e tudo, foi uma experiência muito boa. E estávamos, lá está, no Havaí. Tu pensas, o Havaí é o destino de sonho de muita gente, e nós fomos para lá de borla. Por causa da Small. Por causa da Small. Obrigado, Small. Da Small não patrocinou este episódio. Não, mas devia. E isso, acho que essa sorte que eu tive na altura, durante a minha adolescência, de ter essas pequenas viagens, estimular e ver mundos completamente diferentes, realidades diferentes, estimulou-me bastante para querer viajar, quero mais. Geralmente, eu costumo dizer que eu sinto muita saudade de todos aqueles sítios onde eu nunca estive. Está na tua biografia do Instagram? Está na minha biografia, porque eu quero muito ir. Eu vou a um sítio novo, eu viajo sempre em sítios diferentes todos os anos. E por mais que eu goste do sítio, quando estou a planear uma outra viagem, penso sempre, não, eu gostei muito daquele sítio, mas eu quero ir a um diferente, porque se eu voltar àquilo, já sei o que é que vai ser. Apesar de, pode surpreender sempre, porque pode ser sempre experiências diferentes, claro. Mas já tens uma expectativa um bocadinho maior desse novo sítio. Então eu tento sempre ir a mais e mais e mais e mais. E a novidade, imagina, tu podes nunca mais ir a outro sítio sem ser a França. Uhum. Então, imagina, sempre que vais a algum sítio é para a França. E até ao fim da tua vida vais sempre ver sítios novos, porque a França é um país grande. Incrível. Mas tu já sabes que vais para uma cultura que é a mesma que tu visitaste anteriormente, por mais diferente que sejam as pessoas que tu conheças. Portanto, eu estou a dizer isto na medida em que eu também sinto muito esse apelo de visitar, de não repetir tanto. Uhum. De não repetir. Porque é assim, eu não tenho aquela tendência, como há muita malta, de querer arriscar países, quero viajar o máximo de países possível. Eu não tenho isso. Eu já viajei a muitos países, já vou para aí cerca dos 40. Pode ser muito para uns, pode ser pouco para outros, mas eu não tenho... O meu objetivo não é viajar o máximo de países possível, porque eu, quando viajo para um país, eu gosto de lá estar e gosto de estar com as pessoas e perceber, não é aquela cena muito rápida de passares e tiras fotos, já estive aqui, já estive ali, já estive acolá. Para mim, fazer férias, o standard de fazer férias, de vais uma semana para aqui, não encaixa muito comigo, por isso é que eu geralmente o que faço, eu trabalho, costumo trabalhar cerca de 1 ano ou 2, depois despeço-me, depois viajo 6 meses ou 1 ano, depois trabalho outra vez, depois despeço, depois viajo outra vez, porque eu gosto de passar muito tempo no mesmo sítio. Eu tive 1 ano a viajar no Sudoeste Asiático, Sudoeste e Nordeste Asiático, e então eu fiz 10 países num ano. E basicamente tive 1 mês em cada país. Uns países mais tempo, outros países menos tempo, mas para realmente conseguires perceber mais
como é. Eu ia para zonas em que ninguém vai. Tu estás ali na Malásia, a malta vai para Kuala Lumpur, vai para Georgetown, mas depois podes ir ali para uma cidadezinha ali no meio do nada que ninguém conhece. Eu percebo isso, não me identifico necessariamente porque sinto a necessidade muito de andar, de ir continuar em frente. Por exemplo, na Malásia estive em Georgetown, estive em Kuala Lumpur e foi isso, estive há pouco tempo na Malásia. Mas percebo que parece que há, não querendo aqui ser maniqueísta, mas parece que às vezes os viajantes se dividem um bocado em malta que está mais no mesmo sítio e outros querem um bocado mais andamento, e eu, se tivesse que usar apenas estes dois campos, incluiria mais do segundo, mas percebo e dizer que acho louvável quando alguém fica tipo 4 meses no mesmo sítio, mas não é mesmo louvável, nem deixa de ser. O que é louvável é o pessoal fazer aquilo que apetece, independentemente daquilo que é. Mas percebo isso, mas não me identifico tanto. Gosto. Chega a uma altura em que começo a querer ir para a frente. Mais. Mas essa viagem, fizeste uma viagem grande no Sudeste Asiático, da qual vais falar no próximo episódio. Vou falar no próximo episódio. Porque isto foi bastante rápido com toda esta aventura toda. Mas, olha, obrigado. Foi muito fixe, gostei muito. E não sabia que havia uma espécie de startup de caricas. Já não existe. O Facebook arrebentou connosco. Foi, porquê? Na altura, tu tinhas de pôr os códigos, não era? Era pôr códigos. Na altura, quando surgiu o Facebook, também foi nessa fase, começaram a aparecer os concursos mais a nível de mete uma foto ou escreve uma frase e depois quem tiver mais likes é que ganhava. E depois, na altura, nós já estávamos com 20 e tal anos e tinha com 300 amigos no Facebook, e depois tens qualquer criança com 12, 13 anos que tem 4.000 no Facebook. E então 10% dos amigos deles eram mais do que os meus amigos todos. Pois. E então a partir daí os concursos começaram a mudar mais para esses gostos e fotos, então aí morreu. Mas foram... O avanço da tecnologia matou o teu negócio. Matou o meu negócio, mas foram anos incríveis. Epá, não me posso queixar porque viajei muito e tive muita sorte onde fui, sem ter dinheiro nenhum na altura, e viajar bastante como viajei. Altamente, olha, obrigado. Nada. Se quiserem seguir aqui as aventuras do João, porque ele está aqui, mas daqui uns dias vai viver para Xangai, podem fazê-lo em Jomi. Esse é o teu nome lá. João MBB Silva, mas se pesquisarem Jomi Silver, vão encontrar. Jomi Silver. Yeah. Para quem está a ouvir, Jomi Silver, para quem está a ver, vai aparecer aqui em Oráculo. Este episódio está a ser gravado com a muito gentil colaboração do Diogo, que está atrás da câmara. Sigam também o Diogo e a sua página em Hunter Films. Hunter Films também vai aparecer aqui em Oráculo. E vemo-nos para a próxima. Exatamente. E o João vai-nos contar aqui sobre, também bastante aleatório, profissões que ele foi tendo ao longo de uma viagem de um ano no Sudeste Asiático. Vemo-nos para a semana. Já agora fica a nota também de que houve um canal no Spotify, de podcast no Spotify, iTunes e isso tudo, na altura quando estava associado à Malucoleza. Esse canal ainda existe, mas eu agora estou a publicar num canal novo. Procurem. Há 2 metamorfoses ambulantes em podcast. É aquela que não diz Malucoleza, diz só Pedro on the Road. Até à próxima.